Hello, hello! Estou aqui para mais um vídeo. Eu sou o Temparo Negro, para quem não me conhece, e este é um vídeo de crítica muito importante, importantíssimo esse vídeo. Eu demorei um pouco para assistir esse filme, né? Ele é um filme muito pesado, um filme, como eu posso explicar? É um filme com uma temática sombria, real e cristã, certo? É, é difícil, é difícil até assistir esse filme. Foi uma batalha assistir junto do meu pai, né? Meu pai é formado em teologia também. Então, é, então, além depois disso, oração, escutar uns hinos também. O filme tem uma temática extremamente pesada, mas eu vou explicar o porquê. Primeiramente, sobre o que se trata o filme. Temos basicamente dois personagens no filme. E são esses dois que estão na tela. Ok? Aqui na minha mão esquerda, aqui, ó. Aqui. Esse aqui, ó, é basicamente um psicólogo, um doutor, que tá lá para decidir se este cara aqui, de laranja, da minha direita, que na minha direita é esquerda para vocês, mas enfim, aqui nesse dedo aqui, ó. O de laranja aqui, se ele vai ser morto pelos crimes que cometeu, ou se ele vai ser ficar preso por conta de insanidade, né? E aí o filme ele trabalha basicamente essa mesa, esses dois sentados, conversando sobre religião, filosofia de vida e principalmente o tema principal de Nefários, possessão demoníaca. O da Este aqui de laranja é Edward e também é Nefários, enquanto este aqui é apenas o psicólogo James, tá? Então o filme se trata sobre essa conversa. E a todo momento o Nefarius ele quer morrer, mas não o Nefarius. Ele quer que Edward seja morto, porque esse de laranja aqui, ele está possuído pelo demônio. É, e é muito importante esse filme por uma coisa muito real que ocorre hoje em dia nas igrejas, principalmente no meio evangélico, principalmente. Algumas carismáticas da católica também têm ali aqui e ali uma coisa meio esquisita também, mas principalmente nas neopentecostais e em algumas pentecostais, essas possessões demoníacas que não são possessões demoníacas, tá? Cai aqui, gira aqui, eu vou pegar você, eu vou pegar você. Isso não é demônio. Isso é que é um demônio. Esse filme ele representa perfeitamente o que é uma possessão demoníaca. O demônio não fica lá. Eu vou matar você. E o pastor grita com a Bíblia. Eu vou dar tiro. Eu vou derrubar. Cadê demônio? Não, não é isso. Este filme demonstra o que é com esse senhor aqui, que está possesso pelo Nefarius, né? Demonstra perfeitamente o que é uma possessão demoníaca. Assim, em perfeitas condições. Por quê? Tanto que o filme diz que vários padres exorcistas afirmaram que isso é o mais próximo de uma possessão demoníaca que você vai ver. E eu concordo plenamente com isso. Por quê? O demônio, quando ele entra, ele adentra. Primeiro que para adentrar na vida de alguém, e o Edward vai explicar durante o filme isso, que para adentrar na vida, no corpo, para ele poder tomar conta daquele corpo, das ações daquele corpo, precisa de várias permissões. E como que dá essas permissões? É, com pequenos atos. Um roubo do brinquedo na infância, uma mentira aqui, uma fofoca ali, desejar o mal aqui, desejar o mal lá, uma luxúria, uma gula, e um pecado lá, um pecado. Posso fazer o que eu quiser. O corpo é meu corpo meu. E até vamos falar sobre isso. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Eu sou livre. Sou livre, discurso de ódio, racismo, piriri, pororó. É, e o Nefarius fala durante o filme pro James que o mal se tornou tão comum que eles estão ganhando. Ele mesmo fala, tem mais gente indo pro inferno do que gente indo pro céu. E isso é uma realidade. É, é importante esse filme, é importante a mensagem que ele passa. Principalmente que ele também passa. Eles vão falar, mensagem política, mas não é político. Liberdade de corpo. O cristianismo.
cristianismo como um todo. E é legal isso do filme, porque o demônio ele fala que o maior fracasso e a maior falha deles, dos demônios, foi o carpinteiro. O carpinteiro, ele não fala Nazareno, mas o Nazareno, o carpinteiro, Jesus Cristo, Filho de Deus, assentado à direita do Pai, um com o Pai, né, na Santa Trindade, foi a maior derrota dos demônios. Tanto que ele fala: Deus trapaceou e deu um jeito de salvar vocês. Vocês estavam todos condenados. Satanás estava ganhando. E Cristo se sacrificando na cruz por vocês é o que salvou vocês. Essa trapaça. Mas não se engane, James. Ele fala: não se engane. A gente ainda pode arrancar algumas coisas. Aquele livro que salvou pessoas, a Bíblia, né, a Santa Palavra de Deus, a Bíblia, ela ela tem ajudado a pessoa, mas você vai escrever o meu Evangelho das Trevas. Na verdade, você já escreveu. Ele já falou sobre isso, tá? Um pequeno resumo do filme, só para contextualizar. O filme começa com o primeiro psicólogo do Edward se matando. Porque o demônio, ele de alguma forma manipulou tanto a cabeça desse psicólogo, tanto. Ambos psicólogos ateus, tá? Manipulou tanto a cabeça desse primeiro psicólogo que ele se matou. E mostra ali um quadro se movendo ali. Você pode falar, não, mas é coincidência. O James vai até lá, toma esse caso, entra nessa sala e começa a conversar com o Edward para tentar entender se ele é maluco ou se ele está só fingindo que é maluco ou se ele está em plena consciência dessas três possibilidades. Ele começa a conversar, começa a trocar ideia e o Edward fala: até o fim desse dia, até você sair daqui dessa prisão, você vai ter matado três pessoas. O psicólogo ri, vou matar três pessoas? Merda, matar três pessoas do quê? Aí que vem o ponto. É, o, o Edward, ele, ele vai contando várias coisas que, assim, ele preso ali não teria como saber. É impossível o Edward ter as informações que ele tinha. Porque ele tinha informações absolutamente pessoais do James, tinha informações teológicas e biológicas extremamente avançadas que ele, como apenas um bandido comum, não conseguiria. Apenas uma pessoa extremamente estudada seria capaz de fazer isso, certo? Tanto que ele fala que os demônios são os maiores teólogos que existem. Porque quem mais sabe de Cristo é os demônios, porque eles temem a Cristo, temem, muito medo, né? Não é temor, é medo. Medo porque os demônios vão perder, eles sabem que vão perder. E tudo o que restou para os demônios é vingança, é por isso que eles buscam isso. Porque só resta vingança para eles, né? E é por isso que a vingança é algo perigoso, algo ruim. A vingança não é boa, nunca é boa. Né? Por mais que eu mesmo falo por mim, eu tenho muita vontade de me vingar de pessoas que fizeram muito mal pra mim, mas eu entendo perfeitamente que estou errado e peço a Deus que me dê graça pra não cometer uma besteira, né? Mas voltando aqui ao filme, essa questão toda do James, James não, o Nefarious, né? Ficar falando. E outra coisa que acontece durante o filme é ele ficar alternando entre Edward e Nefarious. Nefarious não sente, ele sente dor, mas gosta da dor. Ele gosta de tudo que é perverso, porque ele é um demônio. O demônio gosta do que é perverso. Enquanto o Edward sofre tudo quieto. Pra você ter noção, existe a última comida, porque ele vai ser condenado à morte. O Edward vai pedir a última comida, pede. O Nefarious toma o controle de novo e fala: não, não quero nenhuma comida. Por quê? Porque o demônio quer que o Edward sofra mais. O demônio, tudo que ele quer é fazer que você sofra mais, mais, mais e mais. Ele não é só um dano para as pessoas ao redor, é um dano para a pessoa que ele está controlando também. Ele matou 11 pessoas. 11. E não foi o Edward, foi o Nefarious. O Nefarious tomando conta do corpo daquela pessoa. Aí você fala, não, mas é um problema psicológico. Você tem certeza? Certeza que é um problema psicológico? Aí que tá. Algumas doenças, e isso é bíblico também, se você for ler lá a Bíblia, Jesus expulsava demônios que eram doenças, como a mão torta, a mão assim, né? Esqueci o nome agora. Não é extraviada, é mão, enfim, toda torta.
corrimento. As curas de Cristo, às vezes, eram curas espirituais. Ele expulsava demônios que estavam em forma de doenças, né? Ele fala, expulsou o demônio que o cara não torta, expulsou o demônio de tal coisa. Isso você encontra ali nos evangelhos sendo falado, né? Então, uma doença psicológica também pode ser um demônio, uma esquizofrenia pode ser um demônio, né? Dependendo do caso, porque a marinha é muito tênue. Você tem que pensar que o demônio é extremamente ardiloso, então o que ele faz é normalizar uma coisa e transformar o que é normalizado, o que não é normal, em normal. Então ele transforma o que é uma possessão demoníaca numa doença. Não, não, isso aqui é só uma doença. Entendeu? Não tem necessidade de você ir pra igreja, não tem necessidade de você é, estudar a Bíblia, de você focar nisso. Não, é só uma doença. Né? E a conversa entre os dois ali é muito sobre isso, sobre filosofia. E a primeira morte que o James comete no filme é da mãe dele. Porque o James não, o Edward ali, o Edward aqui não, o Edward aqui, o Edward aqui, o Edward fala é, que você desligou o aparelho da tua mãe. E o James, mas como você sabe disso? Eu sei que você desligou os aparelhos da tua mãe, você matou ela antes da hora. Por quê? Porque você queria a riqueza dela. Você queria o dinheiro. 3,6 milhões de dólares você queria. Então a primeira morte você já cometeu. Então, você já acabou de confessar pra mim que você matou ela. Então você matou. O James fica puto e tal, mas continua. Segunda morte. O James fala, o Nefarius fala, né? Não, não é, não, o Nefarius. O Nefarius fala: você vai terminar com seu namorado e você pediu para ela fazer um aborto. Ela vai matar seu filho porque você mandou. Você podia sair agora e ligar ali e salvar aquela criança, mas você não vai. Em 3, 2, 1, ele está. O inferno está recebendo a criança e tal. Inferno não, né? O demônio vai queimar a criança e tal. Todo o inferno celebra a morte dessa criança que nunca vai ver a vida e tal. O James sai correndo ligar e percebe que ela já está na sala de recuperação, que ela já tinha abortado naquele exato momento que o Nefarius falou. Ela tinha abortado naquele exato momento. O James fica, "Putz, como assim?" O diretor da prisão chama ele e fala: olha isso aqui. Tem um caderno com a vida inteira do James, de coisas que nem ele sabia sobre ele. Pra você ter uma ideia. E um livro. Lembra que eu falei que o Edward falou que já tinha escrito o livro? Um livro já assinado pelo James, que é a biografia, o livro do Nefário, do demônio. Né? O James fica puto e a segunda morte já foi. A terceira morte. O Edward faz uma maracutaia lá pra quebrar a mão ali, pegar o doutor de refém e fazer ele assinar a morte do Edward. O Nefarius faz, provoca tanto o James que faz ele assinar o decreto de morte do Edward. E em todo momento que o Edward aparece, que o Edward toma controle daquele corpo, ele está em constante sofrimento. Ele não tem controle nem das capacidades mentais, não tem controle do corpo dele direito. Ele tem medo, ele tem não tem raiva, ele só tem medo, muito medo e tristeza. Ele chora, ele implora por piedade, ele implora para tentar para ajudarem ele. Ele implora para terem piedade com ele. Mas ninguém vai ter piedade, porque ele matou 11 pessoas. Mas foi ele que matou? Foi o demônio que matou. Isso é um problema, e é uma reflexão muito complicada, porque existem realmente pessoas que, principalmente psicopatas, a maioria do psicopata é endemoniado, a maioria. Psicopatia já é uma condição ali que vai te empurrar para o mal, vai naturalmente, é um defeito cerebral que vai te empurrar para o mal, mas a decisão de você lutar contra essa doença ou não é sua. Porque moral, você não pode não sentir emoção, mas você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que é moral. E é por isso que você tem que instituir regras próprias, um código de conduta, um código do que fazer as coisas, para você ter bem claro que a partir dessa linha eu não ultrapasso. Entendeu? É, não matar inocentes, não mentir, ser sincero, mentir em últimos casos para um bem maior, para um bem maior.
né? Adorar a Deus acima de todas as coisas. Isso é o primordial já, né? Eu, como cristão, isso é indispensável. E amar acima de todas as coisas é amar o próximo como a ti mesmo também. Amar sua esposa como Jesus amou a igreja. Então tem todo um ponto importante. Se você seguir ali o cristianismo como um todo, você já vai estar cultuado. Tanto que chega um padre, bem antes ali, chega um padre, o doutor chama um padre, o padre fala. Ah, não, não acredito. Mas é um padre modernista, para mostrar também que tem pessoas que não nem tem padre, pessoas da igreja, que não levam a sério a possessão demoníaca. Porque a possessão demoníaca ficou normal, virou algo comum. Eu conheço pessoas endemoniadas. Conheço. Infelizmente conheço. Muito triste falar isso, eu conheço. E são pessoas más, muito más por natureza. Muito más. É uma maldade assim, extrema. Maldade extrema. Faz o mal pelo mal. Mas tem recaídas. Algumas recaídas de amor. É triste pensar isso. Mas são pessoas que você tem que manter distância. Porque, primeiro, você não sabe expulsar demônio, né? E segundo, porque se você ficar perto delas, vão te causar muito mal. Como na vida do James, como na vida do psicólogo, como na vida das outras pessoas que o Ler Pares matou. Porque a maior capacidade do demônio não é a força dele, o poder dele físico, mas a inteligência dele. Porque o demônio, e o Nefaros explica no filme, vocês só podem estar em um lugar de cada vez, mas nós podemos estar em vários lugares. Porque os demônios, eles são espirituais, então eles podem estar aqui, podem estar lá. Ele fala, a maior parte do tempo eu tô aqui com o Jamie, com o Edward, mas a outra parte eu tô contigo. Eu tô vendo tudo que você tá fazendo. E é por isso que aquele livro que ele tem ali na mesa lá, que o diretor encontra e dá ali pro James, tem dois livros, né? O livro de informação do James e o livro do Nefarious. Aquele livro de informação tem coisas que nem o James lembrava ou sabia sobre ele, porque o demônio acompanha ele. Porque o demônio pode. Cara, tem um demônio aqui, tem um demônio lá. Espero que não, né? Mas pode ter um demônio aqui do meu lado, eu não sei. Porque o mundo espiritual você não vê, você não enxerga. Você não tem capacidade de ver isso. Pode ter um demônio em qualquer lugar, na rua, principalmente na rua. Cara, aqui eu acho que não, porque aqui é uma casa cristã, né? Mas às vezes eles passam aqui e a questão é que eu tenho proteção, espero eu, né, dos anjos de Deus, né? Espero eu, se fosse de São Miguel, eu ficaria honrado de ter a proteção dele. Ficaria muito honrado, né? Mas a proteção de Cristo, sim, todo cristão tem a proteção de Cristo, ele manda seus anjos para nos proteger dos demônios, né? Mas eles atacam constantemente. Quando você se afasta de Deus e dá uma brecha, é quando o demônio começa a puxar no seu ouvido. Faz tal coisa, faz aqui, faz aquilo. Você acha que é a sua consciência, mas não é a sua consciência. É o demônio. Por quê? Para o cristão não existe consciência, existe o Espírito Santo, tá? Que ele toma o lugar da consciência. Ele guia você, ele te questiona. Não faz isso. Você acha que você fez certo com a coisa? Você acha que você está fazendo certo? Isso é o Espírito Santo enviado de Deus. Aí, sem entrar em confusão com a Igreja Católica Ortodoxa, provém do Pai, do Filho, enfim. É o credo niceno lá que teve é, posteriormente colocado do pai e do filho, enquanto os ortodoxos é só do pai. Eu acredito que é só do pai, mas não entremos nessa discussão. Isso fica para o novo templarismo, tá? Então é importante a gente pontuar essas coisas, tá? Porque o filme é sobre isso, tá? Eu vou dizer a nota do filme agora já, no minuto 19. É nota. Cara, o filme é bom demais, cara. 98 de 100, cara. 98 de 100. Não, melhor. 100 de 100. 100 de 100. Esse aqui entra no meu top 3 filmes nota 100 de 100, tá? Nota 100 de 100. Tem o Senhor das Armas que eu gosto bastante, mas ele é abaixo. O Senhor das Armas é abaixo, e ainda mais com o Nicolas Cage agora. Tem até livre nota dele depois do que esse ator fez. É inadmissível. Não, brincadeira. Mas é muito triste esse novo filme de terror sobre Cristo. Eu não vou nem comentar sobre, nem assistir sobre. Isso aí é fora do comum. Mas a nota desse filme aqui é nota 100 de 100, porque ele é perfeito. Ele é bom, tecnicamente. A dublagem é impecável. Eu vi dublado, dublagem é impecável. O roteiro é perfeito, o diálogo é perfeito, o final é perfeito, o começo é bom, a tensão do começo é um filme, ele é perfeito. Ele talvez tenha um errinho só, um micro errinho, mas isso tem uma desculpa muito boa, que é quando o Edward, né, Faros, pega o doutor ali e prende ele pra enforcar ele, pra provocar ele mais.
ninguém dá um tiro, ninguém avançar. Mas aí que tá o ponto, né? Numa prisão, ninguém tem arma de fogo, né? Só fora da prisão, ali não. A parte dos muros ali e das torres tem pessoa com arma. Dentro, só pessoa com, só policial com arma de choque, cacetete, enfim. É porque o ladrão poderia roubar uma arma do policial e começar um tiroteio, né? Faz todo sentido não ter arma de fogo ali. Tá? Então, tirando isso, o filme ele é bom. E assim, o filme termina, tá? Porque daí o Edward é morto. E lembrando que a coisa. Cara, isso é maluco. Porque assim, eles fazem no meio do filme um pacto. O James fala: Eu deixo você entrar em mim. Fala pro Nefário, já que você é um demônio, eu deixo você entrar em mim. Te dou toda a permissão pra você entrar, desde que você me conte. Agora não me lembro o que que é, tá? Desde que você deixa eu falar com o Edward. Lembrei. Desde que você deixa eu falar com o Edward. Não com o Nefário, com o Edward. Esse foi o acordo deles. Tá? No meio do filme, ele topa, fala, você pode entrar. E o Nefário fala, não brinca com isso não. Guarda isso. Não brinca com isso não. Aí ele falou com o Edward, tal, o Edward fala, ó, não brinca com o Nefário, tá? Você tá brincando com fogo, não faz isso. O Edward aqui, ele avisa, não brinca com Nefários, ele é um demônio, não é uma personalidade minha. Ah, isso é o doutor. Isso aqui todas as pessoas, cadê ele? O doutor lá. Isso aqui todas as pessoas com dupla personalidade falariam. O Edward fala, não brinca, você tá brincando com fogo, esse cara desgraçou minha vida, não faz isso. Quando o Edward tá sendo eletrocutado e o Edward morre, literalmente o James é possuído, tá? No mesmo momento, porque agora o Nefaras não precisa mais estar no Edward, porque o Edward já, e o Nefaras fala: o que eu tinha que fazer com o Edward, eu já fiz. O que eu tinha que fazer tá feito. Tá ótimo. Eu matei, eu escrevi o livro, tudo que eu tinha que fazer com esse homem aqui, com esse hospedeiro, tá feito. Eu não preciso mais dele. Por isso que eu quero que você mate ele. A terceira morte. Lembre-se do número 3, tá? A terceira morte. O número 3 é importante nesse filme. E eu vou explicar por quê de forma bíblica também. É, quando o Edward morre e o Nefarius entra, e não é tipo, puta, não. Ele só sente um negócio aqui, entendeu? Entrar no peito dele, e aí ele só escuta a voz do Nefarius na cabeça, e o corpo dele agindo sozinho, pegando uma arma, apontando pros outros, tentando se matar, né? Aí a gente não sabe se é o James não se matar ou se é o Edward. Provavelmente é o James que tentou tirar a vida para não, pro Nefarius não sair dali, porque ele termina crente. Lembra, uma coisa importante, o, o doutor aqui, ele é ateu. Ele é ateu, ele fala, eu sou ateu. E o Edward e o Nefarius fala, é disso que eu gosto. É você meu favorito. Vocês ateus são maravilhosos. O que o demônio mais gosta de um ateu. O demônio gosta de um ateu. Porque o ateu acha que pode fazer o que quiser. Nada existe, tudo é da lei, eu posso fazer tudo. Tem uma discussão no meio do filme importantíssima, que é sobre, a gente fez grandes progressos na humanidade, não temos mais escravidão, lutamos contra o racismo, as escolas estão educando todo mundo, as mães não podem ter filhos, e papapá, e aí e as pessoas podem ter relações com quem elas quiserem. E aí o Edward, e assim, o Nefarius rachando o bico. O Nefarius fala, cara, eu acho que eu te amo, James. Você não podia ter dito melhor. Porque o diabo, ele gosta da libertinagem. O diabo quer liberdade total, de faça o que tu queres, porque foi o que ele queria. A rebelião de Satanás do céu, e o Nefarius explica isso. A rebelião de Satanás do céu é para essa liberdade total. É de não ter nenhum líder. Por mais que o diabo ele queria ser o líder, né? O diabo queria ele dar as ordens. Ele queria. O livre-arbítrio é. Não se trata só de você poder fazer tudo, é você poder fazer tudo e se recusar a fazer algumas coisas. E os demônios não, eles querem fazer o que eles querem, na hora que eles querem, como que eles querem, e não querem adorar a Deus. Eles querem fugir total desse livre-arbítrio e se rebelar contra Deus. Ir contra ele, usar esse livre-arbítrio para benefício próprio. E isso é uma regra que não pode, porque o livre-arbítrio deve ser usado, foi criado para dar essa sensação de liberdade, de bem-estar, mas ao mesmo tempo para você adorar somente, tão somente a Deus, né, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Então, é, e os demônios não gostam disso. Então, quando o Edward fala, o James fala que a liberdade total, essa libertinagem, esses progressos da humanidade são ótimos, ele fica feliz. Porque é o que os demônios querem. Os demônios querem normalizar, que fique normal, que querem transformar coisas ruins como homossexualismo, que é horrível, tá? Como discurso de ódio. Ele falou, cara, a gente não inventou esse. O Nefaris fala, cara, nós, demônios, não inventamos esse negócio de discurso de ódio. Vocês que nos surpreenderam com essa historinha de discurso de ódio. A gente não inventou nada. É vocês que criaram essa história de discurso de ódio. A gente não fez nada, a gente não moveu um pãozinho pra fazer isso. É vocês que criaram. Vocês no seu livre-arbítrio que criaram. A gente só amou, só aderiu à ideia. É ótimo. Essa ideia de racismo, vocês que criaram. Essa ideia de dividir raça, dividir pessoas por raça, vocês que criaram. A gente tá nem aí se é preto, branco, amarelo. Cagamos. A gente vai por si quem for. Quem inventou esse negócio de coisa racial é vocês. Certo, James? Né? Fala ele. E é exatamente isso. É exatamente isso. Porque não importa se você é branco, preto, pardo. Eu mesmo sou moreno. Eu não sou nem branco nem preto. Moreno, claro, moreno. É, tô nem aí pro racismo. Racismo não existe. O racismo tá na cabeça de quem acha que existe. É simples. Claro, existem pessoas que têm, aí sim é racismo, que cometem agressão só por causa da cor. Aí, beleza. Mas o resto, o pessoal misturou tudo hoje em dia. Uma piada já vira racismo, né? Então é complicado. E ele fala sobre isso. Fala, vocês inventaram tudo isso. Tudo que é de ruim, vocês normalizaram. Hoje, o homossexualismo não é normal, não é pecado, não é errado. Tá tudo certo. Ah, pecado? Não, capaz. Mentir, transar com quem quiser, vou sair comendo quem eu quiser. Pecado? Por que que é pecado? Pornografia também não. Por quê? Por que seria pecado? Né? Eu mesmo já tive problemas com conteúdo adulto já, né? E eu posso dizer, é pecado, muito pecado, é errado, não façam, jamais vejam, né? E isso é um pecado. Não fujam dos seus pecados. E o ponto do Nefários é esse: as pessoas fogem do pecado. Não confessam que fizeram mal, não confessam que causaram mal, não confessam os próprios pecados, não confessam sua luxúria, não confessam sua gula, não confessam sua ira, não confessam nada. Eu não tenho pecado. As pessoas são assim, não tenho pecado. Não tenho pecado nenhum. Eu posso falar porque não existe pecado. Aí que tá. Pecado existe. E existe muito, tá? Este filme é importantíssimo para todo cristão assistir. Faça uma oração antes, depois escuta um hino, certo? Eu deveria ter feito oração antes, eu fiz depois, não tem problema, tá? Esteja próximo de Deus, porque isso aqui mexe com você. É um filme fortíssimo, ele mexe com a sua visão do que é realmente uma possessão demoníaca, mas é importante também, porque, como eu disse no início, muitas igrejas distorceram o que é uma possessão demoníaca, subverteram, e é também o que o próprio Nefarius fala, né? De que normalizaram muitas coisas que eram erradas desde o princípio e não foi nem culpa deles, né? Foi os próprios seres humanos que fizeram isso. Aí voltando lá ao James que eu estava comentando anteriormente ali, que ele foi possesso daí pelo Nefarius e ele tenta se matar. E ele dá um, dois, três tiros. Os três falham. O laboratório pega a arma, vai testar, e isso ele fala bem no final do filme, e a arma dispara normal. As mesmas balas com a mesma arma. Ela falhou três vezes, que eu disse três vezes, exatamente. O número 3 ele é extremamente importante biblicamente, e por isso que está no filme número 3. Pedro nega Cristo três vezes. Três, ó. Ó, tem três anéis. Pedro nega Cristo três vezes. Pedro é obrigado, São Pedro, é obrigado a falar, obrigado não, né? É questionado três vezes se ama Cristo. Pedro, no sonho, São Pedro, não, Pedro é importante o número 3 para ele. Pedro, no sonho, quando desce os animais e Deus fala mata e coma, questiona três vezes a Santa Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, três vezes novamente, e
Jesus ressuscitou no terceiro dia. E o diabo, ele gosta de subverter, de pegar, isso é normal. Isso pode ver no mundo. A maçonaria gosta de pegar a cruz templária e usar a maçonaria também. O Bafomé, ele pega ali só um momento ali, né? Voltando ali o que a gente estava falando. Então, e o diabo gosta de subverter, né, todas as coisas, né, como eu estava exemplificando. Bafomé também usa aquele, pô, que as iconografias de Jesus tem aqui os três dedos erguidos, e alguns maçons e satanistas colocarem Bafomé anos depois, também com três dedos erguidos. Então, o diabo gosta de subverter números. E 666 tem três números, que é a soma de 333 mais 333, que dá 666. Então, o número 3 ele é extremamente presente, certo? Em toda a religião cristã, em todo o cristianismo, o número 3 é presente tanto no lado bom quanto no lado ruim. Principalmente no lado bom, e o diabo tentando subverter e colocar pro lado ruim, certo? Como a cruz templária, como eu exemplifiquei, e o Baphomet também, né? Que é pegar coisas boas e tentar fazer virar ruim. Até a cruz de ponta cabeça era algo cristão. São Pedro se crucificou de ponta cabeça e os satanistas pegaram e usaram agora a cruz de ponta cabeça como um símbolo de inverter a cruz, de escárnio, né? Então, muitos símbolos cristãos foram subvertidos, certo? Nesse sentido. Então, assim, o James dá três disparos e não morre. Mas aí o que ele faz? Ele se recusa a aceitar a oferta do demônio. Porque o Nefaros, cara, o meu mestre vai te oferecer o mundo. E o James fala, mas ele não ofereceu pro carpinteiro também, e o carpinteiro disse não? O carpinteiro disse não. Mas eu tô te oferecendo. Te ofereço o mundo, riquezas, o que você quiser. Você só precisa publicar o meu Evangelho das Trevas. É tudo que eu te peço. Seu livro. Que é aquele livro que o Nefaros escreveu e já tinha assinado pelo nome do James. Com o nome do James, fala. Você vai publicar esse livro, beleza? E a partir de agora, você vai ganhar tudo o que você quiser. Tudo. Toda a riqueza que você quiser é tua, certo? Lembra que o James deu a permissão para o Nefaros entrar? Por isso que no fim do filme, quando o Edward morre, o Nefaros entra no James. Lembra que deu a permissão? Ele linka aquilo. E assim, o ator que faz o Nefaros, espetacular, cara. Isso aqui é digno de Oscar. Digno de Oscar, esse ator do Nefaros aqui. É absurdo a atuação dele, cara. Você compra que esse cara é louco. Mas ele não é louco, é endemoniado. E aí que tá. O filme ele fica. Até o metade do filme você acha, não, ele é louco. Ele é bipolar. Você acha que ele tem transtorno de bipolaridade. Mas não é transtorno de bipolaridade. É demônio mesmo. Porque a outra personalidade é má demais pra ser uma personalidade dupla. Porque dupla personalidade, tripla personalidade, não necessariamente é algo ruim. Pode ser uma personalidade mais tímida, ou tá mais triste, ou tá mais feliz. Pode ser uma personalidade tranquila. Agora, uma que tem muita maldade, só maldade, aí não é personalidade, entendeu? E o filme fala sobre isso da metade pra frente, certo? Ângulo de câmera também é excepcional nesse filme. Então, assim, esse filme é um espetáculo à parte. E como eu disse, novamente, vou reiterar, importantíssimo para o cristão. O filme termina, sabe como? Termina com o James ali saindo do podcast lá que ele foi, da entrevista. Ele sai, vê uma mendiga ali procurando lixo na rua e vai dar dinheiro pra ela, o que mostra que ele já tá começando uma conversão pro cristianismo. Ele fala, olha, por um tempo eu fiquei possuído pelo Edward, pelo Nefarius, mas consegui me livrar dele. Eu tô postando esse livro agora, ele fala no podcast, tô postando esse livro agora que não é o livro dele. Eu alterei tudo naquele livro pra alertar as pessoas para jamais duvidar de demônio, para tomarem cuidado, para alertar que isso não é brincadeira, não é para brincar com isso, que aquele cara era endemoniado, não era o Edward fazendo as coisas, era o demônio. Cara, coitado, morre na miséria. O Edward, tipo, ele toma posse do corpo uma hora, o Nefarius pega de volta e quebra um dedo, fala, vou punir ele agora, fazer ele sentir dor, quebra o dedo dele e bota no lugar de novo. Cara, é assim, é um absurdo o filme, cara. Nossa, cara, é bom demais, cara. Pô, que legal, falhou no esquerdo. É um absurdo, tá? É um espetáculo à parte.
Esse filme é bom demais, nota 100 de 100, tá? Eu não tenho nem mais o que falar sobre o filme, tá? Tudo que eu tenho a dizer é assista o coração com discernimento, faz uma oração antes, é importante, eu preciso reiterar isso, faz o Pai Nosso, depois faz uma oração, símbolo da cruz aqui, certo? É importante que você esteja blindado espiritualmente, não vá em pecado. Por mais que é até bom ser em pecado para você ter um pouco de consciência de quão perigoso é você estar numa vida não cristã, é muito importante você cuidar com isso, tá? É importante. A, assim, você que não é cristão, tá me assistindo, não é brincadeira, tá? Isso não é brincadeira. Não é um filme de ficção. É um filme real. Isso que o Edward foi aqui existe em muitas pessoas. Psicopatas em especial, tá? Psicopatas em especial, que é o mais fácil de demônio entrar. Porque ele já é inclinado já pro mal. Ele não tem emoção, ele já tem inclinação rápida para isso, né? Serial killers também são endemoniados, por exemplo, na minha concepção, pelo menos, né? E, e é um estado horrível. O Edward sofre, o filme inteiro sofre, certo? Então, tome cuidado, tá? Assista um filme, e é isso. Eu sou o Templário Negro, espero que tenha gostado.